assinando embaixo aqui da preocupação. Se já vinha preocupado, eu volto mais preocupado, viu, deputado? Mas, presidente, eu vou começar aqui com a pergunta do Carlos Pena, da Rádio Senado, para depois fazer minhas considerações. Sou Paulo Nobre. Qual a influência das ilhas de calor das grandes cidades como São Paulo, Rio, BH, Brasília sobre o regime das chuvas? Bom, eu sou mineiro, estudei meu curso de técnico agropecuário no estado de São Paulo e vim para o norte de Goiás. Eu acompanhei todo esse processo do desmatamento no Cerrado, do norte de Goiás, sul do Maranhão e aqui dos Gerais da Bahia, que não era cerrado, era uma campina, que mudou a superfície da região. No início, quando nós começamos a questão da abertura das lavouras, da agricultura de cerrado, no norte de Goiás, você plantava e colhia arroz bem, nos primeiros anos. Depois, você passou a ter um problema seríssimo, porque faltava chuva num determinado período, um pequeno veranico de 15 dias era o suficiente para praticamente dizimar a produção de arroz de sequeiro. Decorria não só da falta de chuva, mas decorria de que o solo ele é como se fosse uma esponja que secava rapidamente. Porque com o pisoteio das grades, você forma uma camada mais rígida, conhecida como pé de grade, que faz com que a água da chuva caia e corra para o leito dos rios, dos córregos, etc. Bom, eu me afastei um pouco da agricultura, mas eu fui agora ao Rio Grande do Sul e, discutindo com uma pessoa da Embrapa, me trouxe uma grande preocupação. Porque nós evoluímos num determinado momento, inclusive para combater isso que eu falei antes, na questão do plantio em nível, para que você impedisse, inclusive, que essa água, ao ir diretamente para os córregos, para os rios, ela levasse também a fertilidade da terra. Levasse a terra que, por consequência, empobrecia a área de plantio, porque levava os nutrientes, e, por outro lado, assoreava os córregos e etc. Isso é um problema grave. E o que eu vi no Rio Grande do Sul, agora, na região que eu fui, e a preocupação do Jorge da Embrapa, é que, por causa da mecanização e da evolução dos equipamentos de precisão e o tamanho dos equipamentos, das máquinas, você está abolindo o plantio em nível, porque as máquinas grandes e com a precisão que tem não conseguem mais executar o seu serviço com precisão e com a rapidez e a eficiência para a qual foi projetada. Aí não se planta mais em nível. Do meu ponto de vista, é um problema sério e a gente precisa recuperar essa questão do plantio em nível. Nós não vamos poder parar de produzir alimentos. Mas no meu estado, por exemplo, eu não preciso derrubar mais nenhum pé de árvore para poder triplicar a produção, porque nós temos área de baixíssima produção, nós temos áreas degradadas de produção nenhuma, que pode ser inserida sem ter que desmatar mais e recuperar as matas ciliares. E aí nós aprovamos o Código Florestal, e eu não tenho muita crítica ao Código Florestal, mas eu penso que o Estado brasileiro, a União, ela precisa sair da condição de reguladora e fiscalizadora para uma ação mais concreta, no sentido de podermos obrigar e até financiar o plantio em nível, a recuperação de solo, fazer como contrapartida a recuperação das matas ciliares. E há poucos dias eu vi um negócio
que me deixou preocupado, porque tá bom, acabou. Aí você vai plantar floresta na margem do rio. Num período do crescimento dessa floresta na margem do rio, a tendência dele é secar o rio, porque ele acumula água nas plantas e o rio, naquele primeiro momento, diminui a água. Mas isso, num período determinado, volta àquela condição que o senhor colocou ali. Então, a preocupação é muito grande e eu fico pensando que a água é a mesma quantidade, que ela sobe, desce, sobe de novo e desce. A questão das chuvas muito grandes, condensada ou muito volume de uma vez só, faz o quê? Faz com que, se você não tem o planejamento de segurar ela nos reservatórios e você não cria as condições natural dela percolar e voltar para o lençol freático, e do meu ponto de vista, o complexo do Cantareira lá, ele padeceu, foi disso, porque você deixou de abastecer o lençol freático, e aí nós precisamos ter a preocupação, inclusive, com relação aos centros urbanos, de encontrar uma tecnologia que nós não temos que fazer o lançamento da água nos rios, nos riachos, nos lagos, porque junto com ela, essa água da precipitação, que você faz a captação para levar, vai o lixo e outras coisas, e você está desabastecendo o lençol freático, né? Eu não sou especialista nesse negócio, eu sou um mau observador, mas a minha preocupação é muito grande. No meu estado, nós estamos ilhados por dois grandes rios, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Mas no ano passado nós fizemos um evento chamado Caravanas Encontros pelo Tocantins, e eu fui descobrir que não é só na região sudeste do estado do Tocantins que nós temos problema de seca. Nós temos problema de seca, de falta d'água para o cidadão banhar, produzir, lá onde praticamente os rios encontram. Entendeu? Então, assim, desatencioso com aquela seca na Amazônia, da região amazônica que aconteceu mais ao norte, eu não percebia que no estado do Tocantins também nós temos esse problema. Então, eu penso que o problema é grave, eu não tenho muita solução, mas eu penso que o país precisa passar por um processo de educação muito grande. Me disseram, eu vi na imprensa, que São Paulo não teria tido o problema da água, como teve, se não desperdiçasse. Que o desperdício de água tratada hoje no país é cerca de 37%. 37% não deixaria a represa com aquele problema. Então, os senhores que estão estudando precisam nos orientar, e espero que daqui, dessa comissão, a gente possa tirar medidas de legislação que imponha à sociedade, de maneira muito discutida, uma mudança no comportamento. A produção de alimentos não precisa dobrar, porque, segundo as informações e os dados que se encontram por aí, nós desperdiçamos cerca de 35% daquilo que produzimos. Se nós aproveitarmos pelo menos mais 20%, 30% disso, a gente já está equacionando uma boa parte da produção de alimentos. Então, eu acho que, em tudo, o que eu percebi é que nós não vamos acabar com a seca. A forma de conviver com a seca passa por um processo de reeducação nossa, no sentido de poder compreender que esse mecanismo da chuva derramar água, ela voltar e derramar de novo, precisa ter uma superfície que aceite a água cair e não acumular no lugar só, de forma desequilibrada e descontrolada. Então, eu quero parabenizar pela exposição de vocês, porque, para mim, aumentou a preocupação. Mas eu sou das pessoas que, quando a coisa está muito grave, é porque eu acho que a gente pode construir solução e nós temos capacidade para isso.